Não, tá muito fraco. Pessoal, boa noite. Para teste ficou bom. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Jofre, eu sou um dos fundadores do movimento. É um prazer estar abrindo essa rodada de network hoje junto com todos vocês. É muito gratificante a gente ver o crescimento do movimento. Para quando nós começamos o movimento lá na minha escola, lá em Sobradinho, né, pequenininho, hoje a gente aqui no auditório do Paulo Otávio. Então é gratificante demais ver esse crescimento. Na minha casa, é verdade, que a gente começou lá na minha casa e hoje é gratificante a gente ver o movimento chegando onde ele está chegando. Não sei se vocês estão com um pouco de frio aí, e vocês sabem que o Líderes do Brasil ele luta por calor humano, né? Então eu queria pedir para que vocês viessem um pouco aqui para frente, para que a gente pudesse fazer aqui com que esse auditório ficasse bonito aqui, porque todo mundo espalhado, vocês sabem que na foto não surge tanto efeito, né? Então a gente precisa mostrar movimento e mostrar de fato quem nós somos. Então eu queria pedir encarecidamente para que vocês pudessem sentar mais aqui na frente, para que a gente pudesse encher essas cadeiras aqui, para que fique legal todo o nosso layout. Vamos lá? Aqui. Eu também gosto de ficar. Acho que vocês conseguem fazer melhor, hein, gente? Um pouquinho mais pra frente. Vem, Hamilton, vem, Léo. Vamos mexer aqui, ó. Um pouquinho mais pra frente. Tem cadeiras vazias aqui para poder ficar bem bonito, ficar legal. Pessoal, aqui nesse auditório, vocês ficam até mais bonitos. Olhando pro Virgílio aqui de baixo, aqui de cima, aqui dentro ele fica até mais bonito, né? Eu gostaria de pedir agora a atenção de todos vocês. Vou chamar aqui o nosso presidente do movimento para compor aqui ao palco e poder trazer algumas notícias para você. Luiz Felipe, por favor, o palco é seu. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui tá bom para você? Então tá ok. Eu fui instruído lá dentro. Vira a pessoa que tá do seu lado, dê um sorriso bonito para ela, vamos fazer estilo culto, vamos fazer estilo igreja, amém? Vira pro irmão do lado, dá um sorriso para ele, vai. Pessoal, nós hoje teremos uma noite incrível, tenho certeza absoluta. O fato de nós estarmos aqui hoje é porque temos chamado a atenção de pessoas que podem nos apoiar e nos favorecer em nossa luta, em nossa causa. Eu não posso deixar de mencionar aqui, né, esse apadrinhamento do Dr. Paulo Otávio, que cedeu o espaço para nós aqui e quer nos atender aqui. Se der tudo certo hoje, se depender de mim e de você para essa noite ser uma noite incrível, esse lugar aqui ficará sendo a nossa casa, assim como também nós temos, e aí eu tenho que enaltecer aqui. Cadê o Walter? Ele tá aqui agora, gente, sumiu. Eu fui falar de igreja, foi arrebatado. Jesus levou. Aqui, ó. Liderança, a sua fala não vai ser agora não, mas é porque eu ia aproveitar que você estava ali, porque o Walter que cedia para nós o espaço, ainda cede, porque ainda está lá, né, na Onopar, ali no Venâncio 2000, onde nós estávamos realizando as nossas reuniões lá, e quem sabe continuaremos em outras, né, propostas. Queria pedir uma salva de palmas. Ele vai falar com vocês hoje mais daqui a pouquinho? Tô indo embora, então. Não, embora pro camarim, né? Eu fico escondido. Então tá. Salva de palmas por Walter, pessoal. E a dinâmica dessa reunião de hoje, essa reunião aqui hoje, ela representa o nacional do grupo. O grupo tem uma visão, o Líderes do Brasil, o Movimento Líderes do Brasil tem a visão de se tornar o maior grupo de network e representação política em favor da classe empresarial do Brasil. Amigo, porque se você segue alguém que tem uma visão pequena, sai fora. Entendeu? Porque a visão ela tem que ser extraordinária, ela tem que ser instigante, ela tem que ser estimulante, ela tem que ser apaixonante. Entendeu? Tem que ser quase impossível. Só não é impossível porque nós vamos realizar. Nós seremos, ok? Nós seremos.
né? E por essa razão nós já intitulamos essa reunião como uma reunião nacional de network. Por quê? Porque nós temos duas regionais. Nós temos trabalho regional, que atende ali a comunidade ali de Taguatinga, Águas Claras, Ceilândia, Samambaia, Guará. Nós temos trabalho regional em Sobradinho, que atende Planaltina, Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Paranoá e aquela região. Essa programação ela acontece quando? Nas primeiras semanas do mês, na segunda semana do mês. Na última, todo mundo se encontra aqui. Para quê? Para fazer amizade, para fazer negócios, para adquirir um conteúdo que vai impulsionar você, que vai abrir a sua mente. E é justamente o que nós vamos vivenciar aqui agora. Nós teremos um momento de workshop, onde vocês vão ter um conhecimento aqui incrível, que vai valer muito a pena você ter se achegado até nós aqui, saído da sua casa, ter pegado talvez um trânsito para chegar aqui. Vai valer a pena, por quê? Porque é um conhecimento que vai agregar tudo o que você tem hoje. É porque você sabe alguma coisa. É pelo conhecimento que você tem. Eu já estava conversando com um barbeiro também que está entrando no Líderes do Brasil, e eu falei para ele que você tem noção que isso aqui, que você tem aqui, estrutura bonita pra caramba, é porque você sabe cortar cabelo. E não só sabe cortar cabelo, mas você sabe de negócio, você montou o negócio para atender o seu cliente, um negócio que agrega, um negócio que recebe. Ou seja, você tem uma visão de negócio muito positiva e sabe cortar cabelo. É por isso que está só você aqui na barbearia hoje cortando cabelo, porque você dá conta do negócio. Amigo, você é o que você sabe. E ponto final. Se você quer crescer, você precisa descobrir um conhecimento, você precisa adquirir um conhecimento que você ainda não tem. E que nós temos como missão contribuir com você nesse sentido. E é por essa razão, nós vamos fazer um estilo TED, tá? Quem já assistiu o TED aqui sabe. É aquela bem potência de informação, vai direto ao ponto. E eu queria que vocês recebessem com uma calorosa salva de palmas. Aí eu vou pedir, por favor, uma salva de palmas. Você vai dar uma agora e vai dar uma no final. A do final vai ser pelo conteúdo que você vai receber. A de agora, pela minha fé, viu? Amém, irmão? Pela fé. Você vai acreditar em mim aqui e vai dar uma salva de palmas para essa super professora Márcia Barreira. Tá bonito aqui, viu? Boa noite, gente. Hoje eu quero trazer para vocês, em curtíssimo prazo, mas não menos eficiente, um assunto chamado análise tributárias para empresários. Eu não vou aqui falar de análise técnica, de cálculo, de forma alguma. Eu quero despertar em você o interesse de saber como você pode alavancar a sua empresa fazendo uma análise com uma visão de empreendedor, certo? Então, pode colocar. Deixa eu apresentar minha equipe. Eu sou sócia-diretora, tenho o Rafael Pires, eu gostaria que se levantasse. A assessora Débora Nogueira, que está com a gente. E aí, gente, como é que a gente sabe que a nossa empresa vai para frente ou não vai para frente sem ter o conhecimento na área tributária? É impossível, né? Então, você começa a imaginar assim que você está voando, e aí, na hora do pouso, você tem aquela visão linda, né? Você está vendo assim, vendo Brasília linda. E aí, como é que você sabe? Porque você tem uma visão ampla. Essa visão ampla, ela é do plano de... Um pouquinho de água, por favor. Ela é do plano de negócios. Gente, eu comi um negócio ali e me engasguei. Certo? É o plano de negócios. Tudo começa pelo plano de negócio. O empreendedor, que ele não sabe e não faz um plano de negócio, ele não vai para frente. Certo? Então, uma dica aí, você pode anotar, tem que começar com um plano de negócio. Outra coisa é a carga tributária no Brasil. Vamos falar um pouquinho disso? O Brasil, gente, hoje, ele é responsável por uma altíssima carga tributária. E ele é responsável por 35,7% do PIB brasileiro. Mas o que significa isso? Significa que, além da gente pagar uma alta taxa tributária, a gente também tem que trabalhar 4 meses, em média, só para pagar imposto. Isso diz para a gente o quê? Eu tenho 8 meses para arrochar, né? Para arrochar, alavancar, poder ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, certo? E aí, o que faz o empresário sem conhecer ou conhecer na parte fiscal? Qual é o grande custo-benefício que a gente pode fazer? Primeiro, a gente tem que conhecer aquilo que a gente paga. Então, o grande lance é se alie ao seu contador, tá bom? A contabilidade de hoje... Quem é contador aqui?
Levanta a mão para os contadores, uma salva de palmas para os contadores. O perfil do contador hoje, gente, é a contabilidade consultiva, tá? Aquele contador que só faz te entregar imposto, gente, sai de fora dele, tá bom? Ele tem que te explicar, ele tem que sonhar com você, crescer com você, ele tem que crescer, ele tem que ingerir o seu sonho. E, de fato, isso que faz você ser um grande empreendedor na área fiscal. E quanto vale? Se eu perguntar aqui para você, quem é empresário aqui, por favor, levanta a mão? Você sabe me responder. Quanto vale tributariamente um funcionário seu? Quem falou? É o quê? O dobro que você paga dele? Se eu disser para você que não, você está pensando agora no quê? No FGTS, né? Os 8%. Você deve estar pensando aí nos 20% do patronal. Talvez, se for uma fundação, 1% do PIS sobre folha de pagamento. Mas eu digo para você que o empresário que está do lado de fora vai fazer conta contábil. Mas você que está hoje no Líderes do Brasil, você vai ter um diferencial. Você quer saber qual é? Quem quer saber qual é, levanta a mão e diz, eu! Então, imagine só, vou contar uma historinha para você, bem rápida, para a gente finalizar, certo? Imagine que você tem um cara com potencial, um gestor, né? Você não abre mão dele. Esse gestor, ou esse funcionário, ele representa a sua empresa. Ele veste a camisa da sua empresa. Ele é o cara que os clientes fazem de tudo para andar com eles. De fato, ele não é o dono da empresa, mas ele te representa. Então, às vezes, você fala assim, poxa, eu vou procurar um contador porque eu quero reduzir o gasto da minha empresa, é muito alto. Quem já viu corte de empresas, de empresários, que iludidamente, eu digo iludidamente, a primeira cabeça que rola são os salários grandes? Quem aqui já viu? Na opinião de vocês, isso é uma coisa certa ou errada? Sabe por quê, gente? A gente não tem que analisar o menor preço. Quem é que custa mais ou quem é que custa menos. A gente tem que analisar o custo-benefício. De que adianta eu demitir um cara que ganha muito e ele colocar um cara que ganha bem menos, vou pagar menos imposto sobre esse cara que está entrando, que ganha menos, mas tem um problema. Ele não representa a minha empresa. Se ele sair, eu perco o cliente. Ele não motiva a minha equipe. Então, eu digo uma coisa para vocês. Vale a pena pagar mais imposto, mais tributo, para a pessoa que consegue te dar um custo-benefício. Vocês entenderam isso? Então, agora eu vou dar um exemplinho para vocês aqui. Ó. O empreendedor. Qual é a grande jogada do empreendedor para ter sucesso na sua empresa? Fazer um planejamento tributário. Quem de vocês aqui tem um planejamento tributário na empresa? Gente, não se envergonhem. Você sabe por quê? Vocês fazem parte da manada de 95%, presidente, representando a classe empresarial do Brasil. 95% da classe empresarial, gente, apenas 5% fazem um planejamento tributário. Apenas 5%. E aí, o que acontece? 2 anos, mais ou menos, em 2 anos, milhares de empresas fecham todos os dias. As pessoas, se elas bem soubessem, elas dariam um valor para o contador, para o consultor tributário, como se fosse uma mãe. Quem aqui assiste A Dona do Pedaço? Quem é noveleiro? Ninguém é noveleiro? Só eu. Então, vamos lá, vou contar a história da dona do bolo, que é a Maria da Paz. E ela tem um funcionário que se chama Márcio. Ele é contador e é o diretor financeiro. Tudo que ela faz, ela consulta ele. No dia que ela não consultou, ela quebrou. Aí vocês acham que isso é coisa de novela? Não é. Tá? Então, assim, a dica que eu dou para vocês, querem crescer, faça o planejamento estratégico financeiro, faça o mapeamento dos processos, faça um bom contato com o seu contador, agarre ele como se ele fosse a última água do deserto, certo? Agarra mesmo. E só tenha na empresa de vocês pessoas que sonham com vocês. Beleza? Aquela pessoa que diz assim, poxa, eu estou começando agora, quer crescer comigo? Então vamos dar a mão, vamos crescer. Certo? O grande lance, o sucesso de todos, está dependendo da nossa reforma tributária que começa dentro da nossa empresa. Às vezes a pessoa diz assim, o governo, né?
eu vou esperar que o governo me beneficie. Espera que o governo te beneficie. Você tem que pensar, gente, focar. Eu quero pagar menos tributo? Quero. Mas eu também quero ter retorno? Quero ter retorno. Então vamos para cima. Vamos apostar naquilo que vale a pena. Qual é o meu sonho? Para onde é que eu vou? Onde eu pago menos imposto? Onde é que eu vou alavancar? Onde é que eu vou crescer? Líderes do Brasil, né? Uma salva de palmas para os líderes do Brasil, que somos nós. E eu dou um conselho para vocês. Leiam, por favor, a PEC 45 da Câmara dos Deputados e também a PEC 110, para vocês atentarem o que o governo está planejando para a gente nos próximos dias. Tá bom? E é por isso que aqui eu vou chamar nesse palco, para finalizar, o melhor economista de Brasília, que é o meu sócio, Rafael Pires. Obrigado, Márcia. Boa noite, presidente. Boa noite, pessoal. Eu acho que a gente preparou um bônus aqui, tendo em mente o público que estaria presente no evento, né? E sem combinar com o presidente, eu acho que esse slide que a gente preparou mostra e evidencia ainda mais a importância desse evento e do movimento Líderes do Brasil. Essa matéria foi publicada ontem pela revista Exame, mas ela é baseada numa pesquisa elaborada pelo Sebrae com mais de 3.000 empresários. Para esses 3.000 empresários entrevistados, eles disseram que o motivo, né, a sua maior dificuldade era a de conquistar clientela e de aumentar suas vendas. Então, qual é o propósito mesmo do evento aqui hoje? Não é fazer networking, não é a gente se conhecer, a gente se conectar, a gente identificar necessidades e fazer negócios, não só entre nós mesmos, mas também com os nossos conhecidos, com os nossos amigos que não estão aqui presentes, mas que a gente, ao conhecer um colega ali no coffee break ou ao ouvir uma palestra, de repente, percebe, nossa, mas eu acho que o fulano ou a fulana pode ser interessante, pode dar jogo, né, como a gente diz cotidianamente. Então, só para mostrar para vocês a importância do evento. 17, e o segundo maior motivo de reclamação é a carga tributária, que foi o que a Márcia acabou de explicar. Então, agora, assim, alguns pontos que a gente gostaria de destacar também é que 52% dos entrevistados, mais da metade dos entrevistados, declaram essa necessidade de qualificação, de capacitação, que, como o presidente falou no início, todos nós estamos aqui buscando, em alguma medida, né? Mesmo que nesse formato TED, rápido, dinâmico, alguma coisa a gente sempre absorve e leva para a nossa vida, para o nosso cotidiano e para os nossos negócios. 44% dizem ainda não saberem usar as redes sociais, e aí aqui, falando um pouco da Alavancar também, depois eu vou apresentar os produtos para vocês, mas a gente também está desenvolvendo uma parceria aqui para poder atacar também essa necessidade, esse desejo, digamos assim, de nós, né? Nosso desejo, de todos nós, porque nós também somos empresários. Bom, e 31% declarou que já deixou de pagar algum tipo de tributo. De novo, né, a importância aqui da apresentação da Márcia. E aí, gente, só para também botar todo mundo para pensar, não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, chama Mundo VUCA. Esse conceito surgiu na década de 90 nas escolas de guerra dos Estados Unidos. Depois do 11 de setembro, ele ganhou um pouco mais de destaque, porque toda a política de segurança norte-americana mudou, como todo mundo, quer dizer, nem todo mundo, tem gente bem jovem aqui, né? Mas como a maioria de vocês sabe, isso tudo mudou, uma série de protocolos foram instalados, o Exército ganhou um papel mais importante ainda do que já tinha na cultura americana, e isso começou a se disseminar para o mundo dos negócios. Algum de vocês aqui acha que o mundo dos negócios não se assemelha à guerra? Não é uma batalha todo dia que a gente enfrenta com os nossos concorrentes, algumas para conquistar cliente, com os nossos funcionários, infelizmente, na gestão, com os tributos, com o planejamento, com os nossos processos dentro da nossa empresa.
Então, caiu como uma luva, na verdade, esse conceito. E esse conceito, ele inicialmente trabalhava com a volatilidade, com a instabilidade. Só que no mundo de hoje, mais do que na década de 90, esse conceito é verdadeiro, é mais verdadeiro ainda, para tudo, não só na guerra. Porque VUCA significa, em inglês, na verdade, volátil, instável, complexo e ambíguo. Volátil, tem uma autora que eu gosto muito, que usa um exemplo de volátil que eu acho sensacional, ela chama Alessandra Alckmin. Ela compara desenvolvimento de coisas no atingimento de quanto tempo algumas coisas demoraram para chegar a 50 milhões de pessoas. Vou citar 2 dos exemplos só, o que demorou mais e o que demorou menos. O rádio demorou 38 anos para chegar a 50 milhões de consumidores, de ouvintes. O Pokémon GO demorou 22 dias. 22 dias para atingir 50 milhões de pessoas. Isso mostra a população mundial mudou, a comunicação, exatamente. Tudo isso é VUCA. Tudo isso é instável. A gente não sabe mais como vai ser o efeito de determinada coisa, ação. Agora, Estados Unidos brigando com a China, como que isso interfere no Brasil, enfim, uma menor, como se dizia, não, o bater de asas de uma borboleta na Indonésia pode provocar um vendaval aqui. Na política e nos negócios, com a conexão, com a comunicação sendo cada vez mais rápida e eficiente, isso vira um boato sobre uma empresa, pode derrubar as ações dessa empresa e levar um fundo ou alguns investidores à falência. Então, essa instabilidade traz consigo também essa complexidade. E a ambiguidade aqui, gente, é o outro exemplo que eu vou citar para vocês, da Alessandra, que vocês sabiam que existe no Facebook americano 56 opções de gênero? De novo, tudo conectado, né? Quer dizer, antes era mais simples, né? Era gênero masculino e feminino. Agora, imagina, 56 é difícil, né? Eu não consigo imaginar, fiquei curioso, até vou procurar para saber alguns desses 56, identificar melhor esses 56. Então, nesse... Oi? Exato. Bom, diante desse cenário que vive mudando, de difícil tomada de decisão, de complexidade extrema, é fundamental se diferenciar. Se diferenciar em produto, se diferenciar em estratégia, fazer diferente, estar disposto à mudança, a crescer, a adquirir conhecimento, a fazer relações, a se conectar com as pessoas. Isso tudo, gente, é crescimento. Crescimento pessoal vai levar vocês a crescerem como gestores, a crescerem como empresários. Então, levem isso com vocês. Diferenciação. Só naquela mesma pesquisa, tem uma pergunta sobre o diferencial. E dos empresários que faliram, que fecharam, na verdade é outra pesquisa, não é aquela. 26% deles acreditam que o preço é mais importante do que a diferenciação do produto. Dos que permanecem no mercado, 34% acham que a diferenciação é mais importante. Ou seja, eles têm um preço mais alto do que o geral do mercado, porque eles acreditam na diferenciação, então eles praticam a diferenciação. E eles não faliram, eles não fecharam. Nem sempre o preço baixo é a solução. De novo, estratégia, conhecimento, conheçam a vocês mesmos, as empresas de vocês, aos funcionários de vocês, aos clientes de vocês. E é aí que a gente entra.
a gente entra com ajuda, com suporte, com ferramenta. Esses são os nossos produtos, isso é o que a gente faz. A gente faz planejamento tributário estratégico, a gente faz plano de negócio, mapeamento de processo, indicadores de gestão, gerenciamento de projetos específicos, faz treinamentos também. E, de maneira geral, a gente vem para o Líderes do Brasil para contribuir e também para aprender. Até mais para aprender, talvez, provavelmente, do que para contribuir. Então, eu queria deixar aqui, em nome da Alavancar, o nosso agradecimento ao presidente, ao Líderes do Brasil, a todos vocês por estarem aqui ouvindo a gente, dedicarem esse tempo, né, a esse evento tão importante. E desejar uma boa noite a todos e vamos aos próximos. Boa noite. Agradeço a oportunidade aqui, pessoal. Como a gente tem 5 minutos, eu vou só deixar um recadinho para vocês, né? Que esse aí eu deixei como um slide coringa, a gente não colocou, mas está aqui dentro do que a gente acordou, né? Não vou nem passar. Toda empresa nasce de um sonho, certo? Se você está aqui hoje como empreendedor, não é porque você achou mais fácil o caminho, porque, de fato, é o caminho mais difícil, hoje em dia, para seguir, é o empreendedorismo. Mas eu tenho certeza que você está aqui porque antes você sonhou. Se você sonhou, vá em frente, siga. Agora, faça as coisas corretas. No Líderes do Brasil, a gente tem a oportunidade de ter dicas preciosas para a gente não errar. A gente não precisa estar na estatística horrível do Sebrae de fechar a empresa. E isso vocês têm com um custo muito baixo. Então, o que eu falo para vocês é o custo-benefício. Tá? Então, assim, quem ainda não tem seu planejamento estratégico, não deixa passar dessa semana já para começar a se interessar. Tá bom? E uma outra dica que eu digo para finalizar, e agora de fato finalizar, nunca deixe de correr atrás e se preparar para aquilo que vocês acreditam. As coisas estão difíceis, a gente está vendo que o governo não está colaborando tanto como a gente gostaria que colaborasse, mas não dependa de ninguém. Você já tem a ferramenta que você precisa para alavancar. Você já tem o mais importante, que é a vontade de vencer. O planejamento tributário é tão importante na vida de vocês quanto o fato de você vender para um cliente. Se você não vende para um cliente, você vai à falência, não vai? Agora, se você não tiver um planejamento, aquela visão que eu falei para vocês, do avião, de quando ele está pousando e você vê, nossa, que cidade grande, se você estiver no chão, você não vai ter a visão do que você estiver no alto. Então, para você crescer, de fato, você tem que ser um empreendedor de primeiro nível. E aqui no Líderes do Brasil, eu quero contar com o apoio de vocês para que a gente cresça juntos. Vamos para cima, presidente! Maravilha, pessoal. Você poderia bater uma outra salva de palmas, por favor? É o que ela falou. Amigo, sozinho, você sozinho, lidando nessa guerra comercial, essa guerra empresarial é uma coisa. Agora, quando você tem amigos, olha a pessoa que está do seu lado aí. Quando você tem pessoas com você que estão dispostas a somar e agregar com você, a sua perspectiva de vitória é outra realidade. Ok? E o Líderes do Brasil promove essa união. Nós estamos unidos no mesmo... É um grande mastermind. Todo mundo no mesmo mindset, com o objetivo de crescer, de avançar, de prosperar. E isso nós temos vivido ao longo de 1 ano e 3 meses. É uma experiência que nós já comprovamos que dá certo. Está dando certo para muitos que estão comigo desde o início. E vai dar certo para você que hoje tomar a decisão de estar conosco a partir desse momento. E é óbvio que eu tenho que chamar aqui uma pessoa muito especial para poder falar a respeito de um trabalho que nós estamos completamente dispostos a desenvolver, porque nós acreditamos nessa bandeira. Eu queria que vocês recebessem com uma forte salva de palmas a secretária da Mulher Empreendedora, Aline Medeiros. Oi, gente, boa noite, tudo bom?
Eu trouxe algumas informações que eu já sabia, porém, eu fiquei até impactada. Hoje, no Brasil, a maior força do empreendedorismo, os novos empreendedoras são mulheres. E nós empreendemos com capacitação de 16% de mais qualificação que os homens. Porém, recebemos a metade. Bom, eu, como secretária da Mulher, e com o apoio dos colegas, e junto à visão do Luiz Felipe, que abraçou essa causa, nós estamos aqui unidas para mudar esse cenário. Então, assim, a Secretaria da Mulher... Deixa-me só pegar aqui o passador de slide. Desculpa. Gente, falha técnica. Socorro. Enfim, gente. Aqui é um dado da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, se vocês puderem consultar. Nossa escolaridade é 16% superior ao dos homens que empreendem. E ganhamos 22% menos, mesmo sendo empreendedoras. Então, assim, para movimentar e mudar esse cenário, a Secretaria da Mulher está de portas abertas e nós estamos com 3 pilares. A formação de novas empreendedoras e formar as que já performam. 2, política. Nosso movimento tem um cunho político, sim, porque só a força de trabalho, muitas vezes, não dá conta de mudar realidades. Então, na figura do presidente e na visão política que ele tem, nós vamos avançar e mudar a realidade que, para nós, é amarga. E, claro, a gente vai montar uma rede de apoio e de colaboração. Porque essa história que mulher é desunida e mulher compete, isso não existe. Pelo contrário, as melhores parcerias que eu fiz com a minha empresa até hoje foram com mulheres. Porque a gente entrega no prazo, a gente vira à noite, administra os nossos negócios, casa, filhos, maridos. Então, assim, unidas nós somos sempre mais fortes. Então, meninas, vou deixar aqui o meu contato. Quem quiser fazer negócios, relacionamentos e ampliar, sejam muito bem-vindos. Eu fiz questão de colocar aqui a imagem também de um homem, porque a luta da mulher ela não é só da mulher, né? O homem que se sensibiliza com a nossa causa também é muito bem-vindo. A nossa secretaria ela não é exclusiva, e sim inclusiva. Então, se você é empresário, acredita no nosso potencial como empreendedores e quer fechar negócio com empresas líderes, por favor, junte-se a nós. Então, gente, muito obrigada, boa noite e até mais. E agora, a noite vai ser conduzida com esse homem de visão, Luiz Felipe Dai. É o que eu costumo dizer. Deus criou a mulher depois do homem porque ele precisava melhorar a coisa. Criou o homem e atualizou uma versão muito melhorada quando criou a mulher. Eu queria pedir para que nós, líderes do Brasil, pudéssemos bater uma salva de palmas para toda mulher que empreende nesse país, por favor. E nós fechamos questão, estamos apoiando, e é isso aí. Eu quero ver a mulherada. Porque, pô, se você cuidar de casamento, marido, filho, cuidar de tudo, ainda conseguir tocar uma empresa, é de tirar o chapéu, amigo. É realmente de tirar o chapéu. É um potencial gigantesco que nós vamos trabalhar. Tem mais um recado importante que eu gostaria que vocês pudessem estar atentos agora, inclusive você que tem empresa, você que tem o objetivo de reduzir o seu custo, porque a sua margem, o seu lucro, ele está muito relacionado não só com aquilo que você vende, mas com os custos que você tem na sua operação. E o que você puder reduzir, ótimo. Para ajudar nesse sentido, eu queria que vocês recebessem com uma forte salva de palmas, doutor... Passador, né, que você quer? Doutor Walter, por favor. Doutor, vou providenciar o passador. Uma salva de palmas. Gente, boa noite. Presidente, obrigado. Obrigado a todos os presentes. Serei breve. Vamos lá. Pegando o gancho da Márcia, o planejamento ele vai ter que
contemplar todos os custos e dos insumos, né, e um dos mais caros aqui no Brasil costuma ser energia elétrica, né? Se não for, dependendo da atividade que a pessoa vai desenvolver, o mais caro. Então, a gente sempre tem que pensar em formas de otimizar e reduzir o custo dessa carga. Peraí, antes, deixa eu só apresentar, eu entrei aqui rapidinho sem o controle remoto, perdi a deixa. Eu sou advogado, sou empreendedor, né? Isso costuma caminhar bem, né? Às vezes o empreendedor precisa tomar decisões e precisa pedir autorização para o departamento jurídico, demora um pouquinho, mas no mais às vezes vai direitinho. Por conta disso, recebi esse convite aí do presidente para poder estar apresentando uma solução que é uma das muitas soluções para a redução da carga tributária, da carga de tarifa de energia elétrica, né? Aqui eu tenho um exemplo que é uma fazenda solar, e é desse assunto que eu vou tratar, uma fazenda solar no Brasil. Essa, no caso, não é no Brasil, é no Japão, do nosso parceiro, que é a XEN Energy, uma empresa aí ligada à Tokyo Gas, uma empresa de mais de 100 anos de mercado, né? A Tokyo Gas se associou ao Espaço Y, elas fizeram essa joint venture aqui, que é a Faisol, que é a empresa nova aqui do mercado, que quer do Planalto Central para o resto do Brasil e irradiar uma modelagem um pouco diferente de prestação de serviço aí, de fornecimento de energia fotovoltaica. Aqui, só para não me perder muito nesse slide, aqui é uma fazenda no Japão. Aqui você vê que é uma equação de soma zero. Para montar a usina, teve que derrubar a árvore. A topografia é horrorosa, aqui tem um monte, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Aqui no Brasil, eu consigo usar terra sem vocação para a agricultura, uma terra que não vai ter um impacto ambiental expressivo se eu montar essa usina lá, né, a um custo muito mais baixo do que no Japão, e produzir essa energia solar numa condição muito mais otimizada, né? Aqui fala um pouco da empresa, né, dessa joint venture, da XEN Energy e a Espaço Y, que constituíram a Faisol. A gente assume toda a operação verticalizada, desde aqui da aquisição, engenharia, compras, construção, principalmente operação e manutenção. O nosso serviço qual é? É alugar a usina para quem tem demanda de energia elétrica, para o empresário que consome energia elétrica. Tá? Ele não vai comprar o ativo, a gente não instala nada no telhado da empresa, a gente tem uma área para isso, uma área arrendada, ela tem que conjugar dois fatores básicos, ela tem que ter um custo baixo de arrendamento, né? E eu preciso ter uma linha de alta tensão próxima para poder injetar energia, né? Quando eu consigo aliar esses dois fatores, nós já temos duas usinas funcionando ali na saída para Unai, no Capão Seco, né? Que as pessoas geralmente pouca gente conhece, é uma área rural. Fica depois o Café Sem Troco, que, para minha surpresa, as pessoas conhecem, que também é igualmente pequeno, mas é uma região mais conhecida. Aqui caberia mais uma bolinha, todos os nossos ativos são segurados. Tá? O Brasil ele tem hoje mais de 7 mil empresas falando essa língua da energia fotovoltaica. E pouco se fala do seguro. É um ativo caro, né, e não está se atentando para isso, né? É um ativo caro e sensível, então deveria estar mais contemplado, mas isso, de novo, entra no planejamento, né, e nós assumimos isso. Esse aqui é um quadro que projeta a irradiação solar no mundo todo, né? A Península Japonesa está aqui, né? O melhor município deles, que fica aqui ao sul, em Okinawa, ele é pior que o nosso pior município, que fica aqui no litoral da região sul. Então, o nosso potencial é enorme, né? Aqui na Ásia e na Oceania, eles já atuam fortemente. A África e o Oriente Médio é um problema geopolítico, e geralmente eu tenho mais área para produzir do que demanda para consumir, então isso fica um pouco prejudicado. Na África do Sul o uso é intenso, e aqui já está na mão das empresas americanas. Então, óbvio que sobrou o mercado brasileiro. Aqui eu tenho o Chile também, que é um mercado muito disputado. Mas é óbvio que sobrou o mercado brasileiro, uma área grande, conexa, com grande radiação solar,
para poder explorar esse mercado. A gente ainda usa muito pouco da energia solar, a nossa matriz energética ainda está presa naquela mentalidade dos anos 70 e 60 das grandes centrais hidrelétricas. Esse momento acabou. As últimas centrais para instalar, foi muito questionado o impacto ambiental, então a gente tem que buscar soluções com menor impacto e que gerem energia, porque o que está vindo aí assim, todos aqui, eu tenho certeza, esperam, é um crescimento econômico, e para isso a gente precisa de energia. Né? Aqui eu passo rapidamente. Esse aqui é o Brasil, o nosso cenário. A população está crescendo ainda, 0,7 por ano, é um crescimento baixo, mas ainda está crescendo. Depois de uma estagnação, a gente espera até 2032, 3,6% ao ano. Já estão começando a rever esse valor aqui, esse índice aqui para cima, né? Então, para fazer frente a isso aqui, a gente vai precisar, de alguma forma, injetar energia na rede de distribuição. A fórmula antiga, carvão, óleo e gás, biocombustível, né, não vai suprir. A gente tem isso aqui hoje em caráter emergencial nas termoelétricas das bandeiras tarifárias. Quando a gente tem um acréscimo na nossa conta de luz, é porque parou de chover, o governo é obrigado a usar as usinas de gás. Elas poluem mais e são mais caras. Então, as renováveis, hidroeletricidade, fotovoltaica, eólica e pequenas centrais hidrelétricas, isso aqui as pequenas empresas começam a assumir o papel de preponderância, de protagonismo nessas áreas aqui. Tá? Como que a gente atua, só para exemplificar, a Faisol, ela aloca, ela não vende o ativo. Né? O ativo é caro. Aqui eu estou dando um exemplo de uma planta de 1 megawatt pico, custa por volta de R$6 milhões, sem falar no seguro. Né? Quando eu vendo o ativo, eu transfiro a operação e a manutenção para o novo dono do ativo, que é o empresário. Às vezes ele produz sapato, então ele vai ter que passar a entender de sapato e de usina fotovoltaica, né? Porque o ativo é dele. Né? Nós assumimos toda a operação e a manutenção, então ele continua se preocupando com o mercado de sapato, que a gente se preocupa com o que a gente sabe fazer, que é produzir energia fotovoltaica. O retorno é em 7 anos e meio, se tudo der certo, com desconto estimado em 87%. Eu sei que tem colegas concorrentes aqui, então eu não quero melindrar ninguém. Esse aqui é uma estimativa bem razoável do que se projeta. E tem vários bancos financiando isso aqui. Ao passo que, ao alugar, eu não mexo no teu caixa, né? Esses R$6 milhões você pode usar para continuar produzindo seus sapatos, né? Eu alugo esse ativo, eu alugo a usina, né? O retorno é imediato. Esse imediato a gente está ficando bom em montar a usina rapidamente, principalmente em ter uma interação profissional junto à SEB. A gente consegue montar a usina e começar a injetar energia em algo em torno de 100 dias. Tá? O desconto real estimado ele é a partir de 15%, porque eu tenho que contemplar o desconto, ele é maior, mas como a conta que você vai receber da SEB, ela vem zerada no consumo, mas tem uns penduricalhozinhos, que é demanda, taxa de iluminação pública, eu considero isso, modulo isso, e o desconto que você efetivamente percebe ao final começa com 15% e assumo toda a operação. Investimento, a gente consegue trazer capital do Japão, então a gente assume toda a parte de compra, aquisição, construção, operação e manutenção. Vantagem da alocação é uma repetição do que eu mencionei, investimento zero, a operação fornecimento de garantia de energia garantido. Isso aí é um SLA que está estabelecido no contrato, eu tenho que entregar, se eu não entregar eu não recebo. Né? A monta de energia com despesa fixa e previsível, eu vou ter um gráfico aqui para frente, a partir do momento que você contrata a locação conosco, você não corre mais não fica mais sujeito à oscilação da tarifa de correção de energia elétrica, que é um índice econômico, um índice bastante sujeito à influência política. O meu índice é o IPCA, que é um índice baixo, os nossos equipamentos são de primeira linha, eu tenho realmente o melhor equipamento possível no mercado funcionando na minha usina.
lá no Capão Seco. Por quê? Porque eu quero o mínimo de manutenção possível, né? Por conta disso, a gente garante o melhor equipamento para ter a menor manutenção preventiva e menor, em decorrência, menor tempo em manutenção preventiva possível, tá bom? E todo ativo é segurado. Aqui tem um exemplo interessante, Futuras Sombras, sem querer questionar quem compra e instala a planta no seu telhado. Quando você instala, você não pode assegurar que não vai ter sombra no futuro, né? Um prédio mais alto do lado, esse risco é zerado conosco, porque eu tenho o domínio daquela área por um período longo, e a área rural não vai ter prédio, né? Então, aqui eu tenho, já finalizando, uma projeção, aqui é 95 a 2018, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, aqui já foram bem próximos os índices, correção de tarifa de energia elétrica e IPCA. Por que dá esse descasamento? Aqui fica difícil de ver, mas é 156%. Esse índice aqui, ele funciona assim, a distribuidora vai lá na ANEEL, com a planilha de custos do ano anterior, chora, fala, eu tive um aumento de custo de 10%, justifica com a planilha, ganha 8%, que é muito provável que vai acontecer com a SEB esse ano. Ela está pedindo 11%, talvez ganhe algo em torno de 8%. 8% está muito acima da inflação. E o IPCA é um índice técnico, né? Um índice econômico que tem lá seus critérios para ser mensurado. Então, a hora que eu contrato a locação, eu travo o valor da tarifa mais baixo que o da SEB e o índice de correção. Ou seja, eu consigo travar sempre abaixo das futuras correções essa tarifa de energia elétrica, tá? Aqui, finalizando, benefício financeiro, aquela usina de 1 megawatt, que é uma conta aí de uns 150 mil reais, é uma conta alta, uma empresa mais robusta. A gente está falando de um benefício ao valor presente, um VPL, de 6.800.000, que não por acaso é quase que o preço da usina montada. Então, no final do contrato, o cliente ganha uma usina sem ter investido R$1 nela, né? E aí ele tem toda a comodidade de simplesmente receber essa energia sem ter investido nada. A usina ela vai estar sendo sempre monitorada por 3 partes, pela Faisol, pelo cliente e pela distribuidora de energia elétrica. Aqui no caso é a SEB, então é tudo muito transparente, né? E acabou. Gente, aqui é isso, cumpri a minha promessa de ser breve, agradeço a todos. Isso aqui casa muito com o planejamento. A gente ouve que a SEB vai ser privatizada. Infelizmente, a nossa tarifa é uma das mais baixas do Brasil, ela é subsidiada e não vai baixar o preço. A gente vai, observa isso com os nossos vizinhos do Goiás, em que a distribuidora foi privatizada e a tarifa não abaixou, tá? Esse cenário vai ser muito provável que vai acontecer aqui. Aqui a gente vai privatizar para deixar de onerar o Estado, não para privilegiar o particular, o cidadão. Então, essa é a realidade, a gente vai continuar existindo, vai continuar acontecendo com tendência de piora. Aquele descasamento entre IPCA e correção de tarifa de energia elétrica, certamente o descasamento vai ser maior. E, para finalizar, é uma iniciativa com brasileiros, tá? A gente tem todo o capital brasileiro, a gente está qualificando brasileiros, traz os japoneses para cá, mas qualifica brasileiros. A gente está desenvolvendo ações sociais no Capão Seco, que é um lugar muito carente aqui do DF, também para poder atuar na usina. Então também tem esse viés aí de responsabilidade social. E nós temos 2 clientes que já estão fora do prazo do termo de confidencialidade, que é a Droga Fuji, né? Toda a rede da Droga Fuji passa a ter energia 100% solar renovável, e o Banco do Brasil, que a Faisol ganhou a licitação, então a informação é pública desalargada, né? Se o banco, que não tem problema em adquirir ativo, não quer mais saber de comprar, é porque é bom alugar. É a lógica do Uber aplicada aí às usinas de energia fotovoltaica, tá bom? Obrigado, gente, pela atenção. Boa noite. Presente. Maravilha. Mais um benefício aí sendo apresentado aí para nós. Quem tiver interesse, quem enxergar a possibilidade,
né, de estar implementando em sua empresa e ter uma redução a partir de 15% na sua tarifa de energia, você já sabe quem procurar logo logo, o nosso diretor Walter vai estar aí na área, com certeza. Quero cumprimentar também o pessoal que está na live, que está ao vivo aí, muita gente falando conosco aí, que está participando, que está assistindo. Um beijo para você. O seu lugar é aqui, amigo. Eu não tenho como vender a sua empresa. Você tem que vir para cá falar do seu negócio. Mas a experiência de estar nos assistindo credibiliza você para que você possa estar conosco numa próxima oportunidade que vai acontecer na segunda semana do mês, de novembro, na quarta-feira em Taguatinga, na quinta-feira em Sobradinho. Não, na terça-feira, porque vai ser véspera de feriado na quinta, que dá dia 14, dia 15 é feriado, né? Então, excepcionalmente, nós vamos fazer na terça da segunda semana do mês em Sobradinho. Ou então, no final do mês, na nossa última reunião geral de network, nossa última reunião nacional de network do ano de 2019. Tá certo? Para continuarmos a nossa programação aqui, dentro daquilo que nós estamos propondo para essa noite especial, queria que vocês recebessem com uma forte salva de palmas para bater um papo rápido de 3 minutos com vocês, o nosso super secretário de Comunicação e Tecnologia do Líderes do Brasil, o senhor Gustavo Vicente. Uma salva de palmas. Gente, boa noite. Meu nome é Gustavo Vicente, sou secretário de Comunicação, como o Luiz já apresentou, e também tenho uma agência de comunicação chamada MECA. E fico muito lisonjeado de estar aqui falando, um auditório que eu já vim tantas vezes ver stand-up comedies, entre outras apresentações, e sempre como telespectador, e hoje estar aqui falando é uma sensação legal, uma sensação indescritível. Muito legal ver o pessoal falando de engajamento, de planejamento estratégico, e eu gosto sempre de falar do engaje-se, mas hoje eu vou falar do se liga nas tendências. E é engraçado porque que eu vou falar isso, eu vou aproveitar o engajamento, o poder de estar aqui, e vou perguntar aqui, quem já teve um celular da Nokia aqui? Tijolão, lanterninha, todo mundo, né? Todo mundo já teve o celular da Nokia, impressionante. Por que eu vou falar isso? Em 2009, a capa da Forbes, isso é uma história antiga já, a capa da Forbes falava assim, quem pode deter a Nokia? Por que ela falava isso? Porque a Nokia tinha 1 bilhão de usuários. Muita gente, né? 1 bilhão de usuários, 1/6 da população mundial. Muita gente, né? Muita gente. E isso correspondia, naquela época, a 38% da fatia de mercado. E se eu perguntar de novo para vocês aqui, quem hoje tem o celular da Nokia? Você tem o celular da Nokia, Leonardo? Tem não, né? Então, ninguém aqui mais tem celular da Nokia, né? Então, o que aconteceu com a Nokia? Parou no tempo? O que aconteceu? Tomou decisões erradas? Se perdeu? Então, por que eu estou falando tudo isso? Tendências. A Nokia ela não soube observar o que estava acontecendo no mercado. Ela não teve um benchmark. Ela não enxergou os seus concorrentes e o que esses concorrentes estavam fazendo. Então, a Apple, em 2009, isso, né, com a Nokia. Em 2007, a Apple lançou o primeiro iPhone. Quem tem um iPhone aqui? Ou seja, mudou, né? Por que eu estou falando tudo isso? Por causa disso aqui, ó, da internet. E é muito legal quando ele falou do Pokémon GO, o pessoal da Alavancar falou do Pokémon GO. Por que o Pokémon GO foi tão rápido? Por que ele conseguiu ser tão rápido? Por causa da internet. Por causa do meio, por causa da comunicação que a gente tem hoje. Então, se você não tiver... Isso eu não falo para os líderes do Brasil, tá? Falo para a sua empresa mesmo, para você mesmo, como empresário. Se você não tiver na internet, você não engajar a sua empresa na internet, não engajar bem sua empresa na internet, você está fora. Você é mais uma Nokia no caminho. Então, essas aqui são nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso site, nosso YouTube, nosso Instagram. Sigam nossas redes sociais, vocês vão saber muita coisa sobre empreendedorismo. Nosso blog sempre tem coisa falando sobre empreendedorismo. A gente sempre abriu um espaço para vocês, empresários, poderem divulgar, falar sobre as suas empresas no nosso blog. Agradecer o pessoal da Cardel também, que está fazendo a nossa transmissão online pela segunda vez. Então, a gente está fazendo essa captação. Você vai ter a oportunidade de estar aqui falando não só para o auditório, mas também nacionalmente. Está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil.
Então, o grupo Líderes do Brasil ele te fornece uma possibilidade de engajar e de alcançar maiores resultados, sair do seu quadrado. Então, a gente está na era do marketing 3.0. E é isso, o marketing 3.0 é tudo que o pessoal já falou. Planejamento, mídias sociais, a inbound, humanização, mas também é tecnologia. Também é você estar próximo das pessoas, também é coworking, também é desenvolver esse trabalho sério, também é de se disponibilizar para estar aqui. Então, esteja aqui presente, mas também esteja nas redes sociais. Não ache que lá seja outro mundo, que é difícil, não. Você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Não queira ser mais uma Nokia. Queira ser uma Apple. Queira ser uma Samsung. Muito obrigado. Maravilha. Então entra aí, ó, entra no seu celular, no seu smartphone, e segue as nossas redes sociais e vamos estar engajados também no meio digital. Pessoal, a nossa programação aqui, nós tivemos esse momento aqui agora, né, tivemos um workshop onde foi agregado um conhecimento, apresentamos aqui algumas possibilidades em uma escala mais macro para todos. Nós teremos agora aqui uma questão mais institucional do Líderes do Brasil, e teremos logo, logo, conduzido pelo nosso vice-presidente, a rodada de negócio, network mesmo, né? É você conhecer pessoas. Entenda uma coisa, eu não sei vender. Se você tem empresa, se você é um empresário, se você defende um sonho, porque se a sua empresa hoje ela existe, pelo menos para 90% das pessoas que estão aqui, ela nasceu no seu coração antes dela vir para o mundo. Ela nasceu em você, foi um desejo que te levou a ser quem você é, a fazer o que você faz como empresário. Então, não existe ninguém na sua empresa, no seu negócio, que venda melhor o seu negócio do que você. Não tem. Mas eu não sei vender. Não tem problema, eu sou coach, me especializei nisso e cobro só R$8.000 para te ajudar a vender. Tá certo? Então já está aí um produto aí para quem está precisando aprender a vender. Mas, meu amigo, a boca fala, já diz Jesus, do que o coração está cheio. Entenda uma coisa, se você ama o que você faz, você vai ter capacidade de olhar no olho de outras pessoas aqui hoje e fechar negócio. Isso depende de você. É por isso que eu chamo você que está aí. Por enquanto, nós ainda não chegamos nesse nível, mas vamos chegar. De você estar na sua casa, nos assistindo e fazendo negócio com a gente aqui. Nesse momento, hoje, na nossa realidade hoje, você teria que estar aqui. Então, eu já convido quem está nos assistindo a estar em qualquer uma das nossas reuniões no mês de novembro, tá ok? E para seguir a questão institucional, quem está vindo para o Líderes pela primeira vez, ou essa é a segunda experiência porque frequentou uma das nossas reuniões regionais que aconteceu ao longo do mês de outubro, seja muito bem-vindo. A pessoa que te convidou é a sua porta de entrada nesse grupo. Por quê? Porque o Líderes do Brasil ele não é um grupo hoje quantitativo. Muito pelo contrário, é um grupo qualitativo. E o que te qualifica aqui são duas coisas. A primeira, a sua indicação. Quem te chamou? Ele tem que estar aqui dentro. A segunda, os valores que você tem ou a sua disposição em desenvolver os valores que para nós são fundamentais e são inegociáveis, que é a lealdade, a fraternidade e a integridade. São 3 valores que sustentam todo esse nosso grupo. São 3 valores que me fazem confiar em você sem te conhecer. Isso vai me livrar de uma possível de uma possível surpresa? De forma alguma. Porque tem muito lobo travestido de ovelha. Mas na hora que a gente pega, a gente elimina. Não fica no nosso meio. Se você não tiver esses 3 valores fundamentais, ou não tiver uma predisposição em desenvolver esses 3 valores fundamentais, para nós, você me perdoa, amigo, não nos interessa o que você faz, quem você é, quanto você ganha, a sua representação. Nós queremos pessoas que venham qualificar o nosso grupo hoje. E você é um forte candidato, porque a pessoa que te convidou para estar aqui hoje, ela confia em você, ela acredita em você. E como nós temos pregado isso, desde o dia que esse negócio começou, há 1 ano e 3 meses atrás, a lealdade, a fraternidade e a integridade. A pessoa que te convidou, ela já sabe disso. Se ela te chamou para cá é porque, com certeza, ela percebeu isso em você. E por isso eu te peço uma salva de palmas. Por favor, uma salva de palmas.
Seguindo aqui, eu queria que vocês entendessem quem são as pessoas que estão por trás do Líderes do Brasil e trabalhando conosco nessa caminhada. Nós estamos chegando no final do ano, já estamos no final do ano, estamos chegando literalmente no final das atividades do Líderes do Brasil em 2019. Atividades oficiais, como essa aqui que nós estamos participando hoje. A última vai ser em novembro e dezembro vai ser festa. Ok? A gente vai fazer uma grande festa, obviamente o grupo todo vai ser convidado e as pessoas de fora também estarão vindo nos conhecer com esse nosso convite. Por isso eu gostaria de apresentar para vocês aqui a nossa executiva. O que é executiva? Pessoal, é o povo que trabalha para te ajudar a vender mais. É o povo que trabalha para te ajudar a performar no seu negócio. É o povo que trabalha comigo aí de dia, de noite, de madrugada, porque nós não temos hora. Toda hora é hora de fazer Líderes do Brasil. Nós não paramos. É o povo que assumiu comigo a responsabilidade de fazer esse grupo expandir, crescer. Eu também quero. Se você quer, amigo, você tem que vestir a camisa azul. A minha aqui é branca, mas o blazer é azul. Tem que vestir a camisa azul. E partir para cima. Assumir a responsabilidade, porque nós estamos fielmente comprometidos em fazer história por meio desse grupo. Nós acreditamos nisso. Que nós podemos mudar. Olha, eu viajei para muito lugar no mundo. Conheço muito país do mundo. E não conheço nenhum povo como o nosso. Nós somos corajosos, nós somos aguerridos, nós somos batalhadores, nós somos apaixonados. Nós precisamos de apoio, de incentivo, nós precisamos de um Estado que apoie o empreendedorismo, que tenha políticas públicas que nos incentive cada vez mais. E isso só vai acontecer se eu e você nos unirmos com mais força, com mais contundência, para fazer as coisas acontecerem. Essa é a proposta, Líderes do Brasil. E eu tenho um time que está comigo, e eu gostaria de apresentá-lo para você. Você não precisa nem subir aqui não, só fica de pé. Queria que os nossos dois vice-presidentes, vice-presidente administrativo, Diogo Moreira, e o vice-presidente executivo ficassem de pé, Vigílio Borges. Uma salva de palmas. Queria pedir também para que os meus assessores de base, relações institucionais, meu assessor da parte comercial, assessor da parte de relacionamento, a minha secretária-geral, secretária executiva ficasse de pé também. Vou falar os nomes, calma aí. O mais feio aqui é o Hamilton. Eu falo a verdade. Esse aqui é o Hamilton Júnior, ali é o Jans Feliciano, aquele ali é o Ruita Diniz e atrás a nossa Jessiquinha que nós trouxe da Irlanda. Tinha ido embora, eu fui lá buscar, trouxe de volta. Tá com a gente. Uma salva de palmas agora, pessoal. Meus dois diretores jurídicos, se você tiver problema jurídico na sua empresa, acabou sua dor de cabeça. Tem advogado te cobrando 3 mil para te dar uma resposta, para tirar uma dúvida. Acabou o seu problema. Queria apresentar a você Dr. Bruno Camilo e Dr. Fagner. Por favor, fica de pé. Dr. Wagner e Dr. Bruno Camilo. E agora, os grandes... Não, vou fazer assim. Agora, o pessoal que executa cada departamento dentro do Líderes do Brasil para que você tome conhecimento. Queria chamar primeiro aqui nosso secretário de comunicação, que vocês já conheceram, Gustavo Vicente. Nossa secretária de desenvolvimento pessoal, por favor, professora Márcia, que acabou de palestrar para vocês aqui. Nossa secretária da mulher, Aline, que também acabou de... Deixa eu olhar aqui, né, pessoal? Calma aí. Eu morro de medo de esquecer. Não tem nada anotado aqui não, viu? Morreu isso aqui mesmo? Não, é porque tem secretarias que estão em aberto que nós precisamos preencher. Né? E esses caras são vocês. Eu conto com vocês, amém, irmãos? Eu conto com vocês. Pela fé, viu? Pela fé, tenho certeza absoluta que você vai se candidatar. Né? Calma, isso. E agora o pessoal que abraça, beija, ama vocês e cuida de vocês em ambas regionais que hoje o Líderes do Brasil detém. Né? Diretora Regional Norte, Cláudia Nogueira. E a diretora regional... A Regional Norte atende Sobradinho, Planaltina, região Norte, viu, pessoal? E a diretora Regional Sul, que agora também tem a Cris, a doutora Naila e a Cris. Por favor, fique de pé, Regional Sul. De 15 em 15 dias, nós nos reunimos para uma reunião sem hora para acabar. Justamente debatendo, estudando e pensando maneiras de fazer esse negócio acontecer. Amigo, nós precisamos de você.
mas para isso você precisa vestir a camisa azul ou o blazer azul. Entendeu? Você tem que estar com a gente, você tem que desejar isso aí. Porque envolvimento é tudo. O seu negócio hoje, ele tá bom ou tá ruim? E você... Tudo depende... Essa medida está extremamente relacionada ao envolvimento que você tem na própria empresa. Sai da tua empresa. Eu não estou falando que você tem que ser escravo da empresa, porque empresário que é empresário estabelece processo e a empresa permanece. Se você é refém da sua empresa, se a sua empresa é refém de você, você não é um empresário ainda, tá se tornando. Por enquanto você é um autônomo. Ok? O empresário, ele chega, estabelece processo e a empresa não depende mais dele. Mas quem engorda o gado é o olho do dono, irmão. Então, por mais que a sua empresa consiga funcionar sozinha hoje sem você, você precisa estar lá. Você precisa estar presente, você precisa estar envolvido, você precisa vestir a camisa da empresa, você precisa estar ativo ali dentro. Tudo aquilo que você põe foco, expande. Aqui também é a mesma coisa. O seu envolvimento, os negócios que você vai fechar aqui dentro, as amizades que você vai fazer, tudo aqui depende do envolvimento que você tem em cada uma das nossas atividades. Nós estamos fazendo algo incrível, nós estamos preparando aqui no nosso site, depois você vai entrar lá no site, lá tem cada logo dos membros que participam do grupo, contando sobre a sua empresa, tem uma breve descrição da sua empresa, do que você faz. Nós estamos aqui, eu ia entregar, mas eu estou com medo do tempo, não dá tempo. Né? Então, eu vou entregar de mãos em mãos. Eu ia chamar aqui, mas estamos aqui com os cartãozinhos aqui da Master Clean, que é os cartãozinhos oficial do Líderes do Brasil, que é um cartãozinho azul, né, para você fazer negócio, para fazer desconto. Nós temos uma rede interna de consumo, onde nós compramos e vendemos uns dos outros, e temos uma rede externa por meio da Master Clean, que te possibilita ter desconto em 8.000 empresas no Brasil inteiro. Tudo isso é parceria que nós formamos e benefícios que nós buscamos para os nossos empresários. Tá certo? E você faz parte dessa construção. Nesse mês de outubro, nós tivemos grandes avanços, como essa parceria, esse apadrinhamento do Dr. Paulo Otávio, que acredita na nossa ideia. Ele também vestiu a camisa azul. Ele acredita na gente, é por isso que nós estamos aqui hoje. Né? Assim como ele, temos também o senhor Antônio, dono da Real Acessórios, o professor Oswaldo, dono da Rede Projeção, do Grupo Projeção. Né? Temos aqui na pessoa do professor Walter, do Dr. Walter, né? Todo o Grupo Croc, né? Fala. Grupo Croc, da Ianguera e da Onopar, né? Que acho que é o maior grupo educacional da América Latina, que também apoia a nossa causa. Nós temos os gigantes, os grandes players, apoiando a gente. Nós precisamos levantar essa bandeira. Aí você me pergunta, poxa, Dair, como é que faz para vestir essa camisa azul? Como é que faz para me ter um cartãozinho azul? Como é que faz para me estar dentro? A pessoa que te trouxe, ela é a sua porta de acesso aqui dentro. Ela vai te explicar como é que faz para você entrar aqui. Alguns aqui já sabem, outros não sabem. Se você não sabe, não tem problema. Você vai perguntar para quem te trouxe e ele vai te responder. Como é que faz para você estar aqui conosco, participando efetivamente desse nosso grupo que está só no começo? Imagine se você tivesse entrado na Apple quando ela começou. Imagine se você tivesse acreditado lá se tivesse tido a oportunidade, é claro, né? De acreditar na Microsoft quando o Bill Gates não era nada. Quem seria você hoje? Então, assim, esse é um projeto que está começando agora. Nós estamos na base, estamos construindo os alicerces. É o início de entrar, vestir a camisa e construir junto. Porque lá na frente nós estaremos comemorando juntos a vitória, eu tenho certeza disso. E nesse mês de outubro nós tivemos algumas empresas que adentraram ao grupo, e eu gostaria que se colocasse de pé o Willy. Cadê o Willy lá da Destaque, troca de óleo? Fique de pé aí, porque óleo agora lá, viu? Trocar de óleo lá. Vão me ajudando aqui. Oi? Diego, da AB9, né? Da AB9 Comunicação. Ele é tímido assim, mas é o guru do marketing. Nós temos aqui Hamilton da Tributari. Pessoal, eu ia passar Hamilton, eu vou explicar aqui. Se você tem intenção de ganhar dinheiro com os impostos que você paga, como assim ganhar dinheiro com os impostos que eu pago? É possível, dentro da lei. Existe uma revisão tributária. O trabalho dele é esse, é botar dinheiro no seu bolso. Você precisa procurar ele daqui a pouco. Viu? Para a gente ganhar tempo aqui, eu vou adiantar aqui, senão a gente não vai conseguir fazer a rodada. Esse é o homem que vai botar dinheiro do seu bolso. Você está pagando imposto indevido, ele vai reaver para você e vai botar no seu bolso. Tá certo? Procure ele logo mais. Ele e o Wellington, né? O Wesley. Ele gosta de ser chamado de Wesley. Deixa eu ver quem mais. Que também adentrou já oficialmente, né, pessoal? Estou falando de quem realmente entrou no Líderes do Brasil no mês de... O Diego já é do mês passado. O Diego já está velho de casa.
Diego já é velho de casa. Hã? Jance? Estou esquecendo? Academia Experience. Ah, tá representada aqui. Ah, sim. Academia Experience representada, né? Maravilha. E assim, pessoal, nós vamos crescendo. Toda reunião nacional nós apresentamos. Geralmente, a gente calcula o tempo. Hoje ela fugiu um pouquinho. Mas para a pessoa vir aqui na frente também, falar, se apresentar, a gente se conhecer. Mas o momento que nós teremos aqui agora vai servir para isso, para que você possa conversar com essas pessoas, fazer negócio com essas pessoas, né, e vai dar super certo. Vire para a pessoa e pergunta assim, está preparado, meu irmão? Pessoal, uma perguntinha aqui básica, coisa de coach. Coach gosta de perguntar, né? Nossa profissão se baseia em perguntas. Perguntinha básica aqui, de 0 a 10, o quanto você está comprometido com o seu negócio? Só pensa, porque a boca fala e muitas vezes não há congruência com aquilo que você fala e aquilo que você faz. Você está 10, vamos dizer que você respondeu que está 10. Ok. Quantos livros você leu esse ano a respeito do seu negócio? Quanto tempo você perdeu mexendo em redes sociais, em reuniões como essa, que você poderia estar aproveitando o máximo e você se distraiu com a mensagem nada a ver que chegou no seu celular? Quantos grupos de network você participa para fazer negócios e apresentar a sua empresa, apresentar os seus negócios? Então, assim, às vezes quando você responde 10, é aquela resposta emotiva, emocional, né? Não é uma resposta racional, não é uma resposta pensada. Por quê? Porque a sua resposta seja de fato uma verdade, ela tem que estar congruente com aquilo que você está fazendo. Se você quer ter sucesso no seu negócio, entenda, isso só depende de você e da forma como você se comporta com a sua responsabilidade na sua empresa, com os negócios que você tem que fazer e deixa de fazer porque você se distrai com o Facebook, se distrai com o Instagram, se distrai com o Instagram. Opa! Obrigado, Jesus. Com o Instagram, saiu, Instagram, e vai se perdendo, e vai perdendo o foco. Em vez de ficar vendo novela, em vez de você estar focado nesses 10%, nesse nível 10, você fica se perdendo e fica ali no 3, e ele fica reclamando, minha empresa não está faturando. Você já parou para pensar, já chamou para si a responsabilidade do porquê que a tua empresa não cresce? Será que é culpa do mercado, é crise? Mas por que o seu concorrente cresce para você não cresce? Ele está lendo um livro que você não está lendo. Ele está participando de um grupo de network que você não participa. Ele está vendendo o negócio dele, se envolvendo e vestindo a camisa azul, se não tiver, vai vestir a camisa azul, e participando de todas as reuniões, de todos os movimentos. Entenda, é autorresponsabilidade, amigo. O seu negócio depende de você, você é a alma do seu negócio. Se ele não está bom, a culpa é sua, e ponto final. O que você pode fazer a partir de hoje, dessa mensagem, dessa reflexão, para melhorar o seu negócio e alcançar a máxima performance dentro da sua empresa? Eu vou te dizer, você vai aproveitar o momento agora e vai fazer network. Queria chamar aqui o nosso vice-presidente executivo, Virgílio Borges. Porque ele vai conduzir esse momento. Eu até falei para ele que seria um desafio, porque lá na Unopar, nós temos as cadeiras, a gente faz rodinha, né? Faz um negócio bonitinho aqui. Mas ele já tem estratégia. Né? Agora nós iremos para o momento do network, é o momento que você vai vender o seu peixe, vai comprar o peixe de alguém, porque às vezes você não precisa nem vender, você precisa comprar uma coisa mais barata. Às vezes você nem precisa oferecer o seu serviço, você precisa adquirir um serviço para atender um problema. O negócio não é só comprar, o negócio não é só vender, é comprar também. E aqui você vai ter de doce e de sal, é pamonha de doce e de sal, é comprar e vender. São várias possibilidades, ok? Senhor Virgílio Borges, DJ, ei campeão, põe uma musiquinha aí para nós aí de fundo, né, Virgílio? Bem baixinha, né? Pessoal, vou passar para o Virgílio que vai conduzir esse momento agora do business. Não esqueça, a pessoa que te trouxe é só a porta de entrada, tá? No Líderes do Brasil. Isso é importante eu frisar isso aqui. É importante. Esse é meu presidente. Salve de palmas aí para você aí, pessoal. Você está aqui essa hora, realmente família em casa é uma vitória, né? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar de 3 em 3. Aqui, como está aqui, por exemplo, ó, a Márcia, só porque eu quero que você misture aí, tá? Então, pega assim as 3 fileiras do canto e as 3 do canto lá, só de 3 em 3. 3 pessoas por fileira, entendeu? Se tiver 4, você vai sair e procurar uma que tem 2. Deu para entender? Bem rapidinho? Então, Hamilton, junta com o Wesley aí, só que vocês têm que
Senta com quem você não conhece, tá? Senão você não vai fazer novas conexões, um network. Beleza? Enquanto isso, pessoal, olha só, você acha que você faz negócio, você acha que você faz network aqui ou lá fora? Hã? Aqui ou lá? Aqui você pode trocar um cartãozinho, criar um relacionamento, iniciar um relacionamento. Mas, de fato, o network vai ser lá fora. Então, isso aqui é uma reunião institucional, para a gente se ver, tomar um café junto ali, se abraçar. Mas o network continua lá fora, então isso é muito importante. Tá? Por isso, se juntem aí de 3 em 3 para a gente possa startar aí e você vai entender a dinâmica da coisa. Vamos lá? Dr. Wagner, Thaís, eu preciso que vocês sejam rápidos, porque a gente tem que entregar 10 horas aqui, tá bom? Grande Hermes, que bom te ver, meu amigo. Pessoal, é o seguinte, você vai trocar cartão de visita, você vai trocar contatos aí, né? E cria conexões. A intenção é começar o diálogo, para que você marque uma reunião, para que você possa aí marcar depois um café para continuar, a fim de concretizar aí. Cadê minha música, DJ? Meu tuts-tuts aí, solta aí pra gente. A gente tá se acostumando aqui a essa nova rotina, a esse novo espaço, ao novo horário, então a gente vai ter que encerrar aí 10 para as 10, viu? Então foca aí no network, marca suas reuniões, troca os cartões. Beleza? Vamos lá. Fala, pessoal. Estamos aqui agora nesse momento incrível da rodada de negócio, onde os empresários estão se reunindo aqui para fecharem os seus negócios. Eu vou me despedindo de você que está aí, porque infelizmente, por enquanto, a gente não consegue ter essa interação. É necessário que você venha, que se faça presente. Não falte os compromissos. Pergunte no Instagram, pergunte para nós como é que faz para participar. A gente vai te passar o endereço, vai te passar o horário, a data certinha. E eu te espero em novembro para também fechar negócio. Tá certo? Nós vamos finalizar a live aqui, mas vamos continuar aqui, ó, nessa multidão de possibilidades de negócios que estão sendo fechadas aqui agora. Pra cima, liderança! Vamos junto, vamos nessa!